Meus amados irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra um dos aspectos mais grandiosos da nossa fé. O Senhor se transfigurou. Mas, primeiro, o que quer dizer transfiguração? Quer dizer que o Senhor ali, diante de Pedro, Tiago e João, o Senhor manifestou a glória dos céus. O Senhor uniu, mais uma vez, os céus à terra. Pedro, Tiago e João ficaram espantados. Mas não deveriam ter ficado espantados por uma razão. A razão de que Deus manifesta verdadeiramente a sua glória. E não deveria ser estranho Deus manifestar a sua glória. Deveria ser estranho Deus não ter ainda manifestado a glória que lhe pertencia, porque Ele é Deus. Aqui nós vemos essa manifestação gloriosa de Deus. O Senhor que ali manifesta a sua glória e faz os três contemplarem o céu aqui. E vejam que essa visão de Pedro, Tiago e João é a visão que todos vocês, enquanto cristãos, devem ter ao vir à igreja e participar da divina liturgia, que deve manifestar a glória de Deus, que deve nos fazer sair preenchidos de Deus. A liturgia que deve de verdade abrir os céus e, como que num arroubo, nos levar para lá. É por isso que a igreja vive a sua liturgia gloriosa. É uma pena que o mau gosto é tão grande em tantas paróquias, que muita gente conhece com muita desenvoltura a igreja militante, mas tão pouco conhecem a igreja gloriosa na sua liturgia divina. Olhem que aqui essa transfiguração ela é narrada pelos três evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas nos falam dessa transfiguração, que não era algo estranho aos apóstolos. Eles viram, eles contemplaram, e ali dentro de si eles agora tinham uma certeza de verdade. Esse moço, porque imaginem, Pedro era muito mais velho que Jesus e João era muito mais novo que Jesus. Imaginem que ali Pedro dizia: esse moço é Jesus. De verdade, esse homem com 30 anos é Deus aqui em nosso meio. E eu imagino aqui Pedro, Tiago e João guardando esse segredo. E o texto santo nos diz que o Senhor deu uma ordem: não contem a ninguém esta visão. Se não é a ninguém, nem aos outros 9. Não contem a ninguém. Eu imagino aqui Pedro, Tiago e João, quando iam lembrar disso aqui, iam conversar sobre isso aqui, se afastavam dos apóstolos para não desobedecer o Mestre. E ali eles carregavam uma certeza de que eles estavam seguindo a Deus, e o que verdadeiramente eles esperavam era um dia ir para o céu, era um dia ir para Deus. Ó visão beatífica, ó visão maravilhosa que Pedro, Tiago e João teve dos céus. Os céus se abrem
aparece Elias, os céus se abrem, aparece Moisés. Aquele homem fica resplandecente de uma beleza grandiosíssima, que nenhuma lavadeira do mundo podia alvejar aquelas vestes. E a glória de Deus ali se manifesta. Se manifesta aquela glória, mas não só aquela glória é manifestada, mas os céus se abrindo e Deus, o Pai, falando: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Aqui Deus pede aos três: amem o meu Filho como eu amo. Escutem o meu Filho, porque a palavra do meu Filho é a minha palavra. Quão felizes seríamos nós cristãos, se verdadeiramente amássemos a Jesus com palavras e obras e na escolha do dia a dia. Como nós seríamos felizes se descobríssemos de verdade que esse amor que Deus tem por nós é um amor que nós devemos experimentá-lo, não só na teoria, mas na vivência do dia a dia, de tomarmos consciência que por mais que a vida dura seja, que por mais que tenham dificuldades e problemas, Deus nos ama, nos conduz com sua mão. Essa certeza que eles três carregavam vai permear o colégio apostólico, porque Pedro, o discípulo amado, porque Tiago, um discípulo de primeira hora, porque João, o discípulo que o Senhor mais amava, e os três ali, como corifeus, como baluartes do colégio apostólico, eles de verdade, na hora do desânimo dos outros 9, na hora da tristeza dos outros 9, eles como que tinham uma certeza sobrenatural. E vejam que essa certeza sobrenatural que eles tinham é a mesma certeza, meus irmãos, sobrenatural que você tem, que eu tenho, na hora da nossa dor, na hora da nossa angústia, na hora da nossa tristeza, quando nós temos uma certeza tão divina dentro de nós que nos diz: isso tudo vai passar e eu vou conseguir superar, sim, porque Deus está conosco. Só que um aspecto também que me chama a atenção no texto santo da liturgia de hoje é porque nos 3 relatos da transfiguração, o Senhor vai se transfigurar, impressionante, depois que Ele anuncia a paixão. Ele anuncia a paixão: eu vou morrer, eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar. E os discípulos ali deveriam ter compreendido, como nós devemos compreender hoje, que não existe vitória sem sofrimento, que não existe glória sem cruz. Nós deveríamos compreender que as dificuldades da vida, quando nós aprendemos a superá-las, por mais dura que ela seja, a dificuldade vem para moldar o nosso coração e nos fazer, depositando a confiança em Deus, um dia vencermos. Quem nunca teve uma noite escura, não sabe o que é confiar em Deus. Quem nunca viveu uma noite sem dormir direito, preocupado com uma coisa, com uma dificuldade, não sabe o que é confiança em Deus, porque é nesse momento que parece que tudo está dando errado, que Deus nos mantém de pé, que Deus nos pega pela mão. Muitas vezes a gente sofrendo, uns tantos até não querendo viver em um ato de egoísmo. Mas é preciso, meus irmãos, que nós entendamos que quem quer chegar à glória
deve verdadeiramente passar pela cruz. Que quem quer de verdade vencer tem que aprender a sofrer. E quem não é digno do sofrimento também não será digno da vitória. E é nas vicissitudes da vida, nos sofrimentos do nosso viver, que nós vamos todos os dias de verdade, que nós vamos todos os dias formando esse nosso coração e em Deus depositando a confiança. Veja que a vida de Cristo é para mim um modelo, e a vida de Cristo é para você também um modelo. Sabe por quê? Porque se Ele, que é Deus, sofreu, padeceu, por que nós também, para vencermos, não haveríamos de padecer? É o drama da vida. É por isso que com tanta dignidade e com tanta sabedoria, a igreja alcunha aquela oração da Salve Rainha, onde ali se diz de uma forma tão poética que nós vivemos aqui nesse vale de lágrimas, chorando e sofrendo. E por que isso, Padre? E até gemendo? Porque, meus irmãos, o sofrimento forma o nosso coração. Aprenda a sofrer para conseguir vencer. Aprenda a esperar em Deus para que possa contemplar a glória de Deus. Olhe que Pedro aqui me impressiona tanto, me enche o coração de ver a atitude de Pedro, que ao contemplar a glória de Deus, Pedro quer ficar ali. Sim, ele quer ficar ali porque ele está vendo a glória, ele está vendo a manifestação de Deus. Mas nosso Senhor, como que diz assim: não, vamos descer, vamos vencer lá embaixo para que a gente possa vir para cá. Vamos lá embaixo superar as dificuldades para a gente vir para cá, para a glória, viver eternamente. E aqui é bonito porque Pedro quer ficar ali. Pedro quer continuar contemplando a manifestação da glória de Deus, que enche o seu coração, que verdadeiramente preenche aquele coração tão solitário, tão medroso, aquele coração ali cheio de fobias, como todos nós. E quem não tem medo? Quem não tem medo de uma doença? Quem não tem medo da solidão? Quem não tem medo do sofrimento? Quem não tem medo da morte? Todos nós temos, meu Deus do céu. E por quê? Porque nós vemos que somos frágeis. Nós olhamos para nós e sabemos que a nossa vida é um suspiro, que podemos estar de pé agora e amanhã em uma cadeira de rodas, que podemos estar enxergando agora e amanhã não termos mais visão, que podemos estar vivos agora e amanhã estarmos mortos, ou hoje termos tudo e amanhã não termos nada. A nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é uma vida de muitas incertezas, é uma vida de tantas incertezas, mas a única certeza que nós temos, e é a mais preciosa de todas, é que nós temos um Deus que está vivo, ressuscitado, que nos conduz, que nos ama, que nos protege e na hora da dor nos mantém de pé. Essa é a certeza do cristão, que ao contemplar a cruz do seu Senhor, que ao contemplar a imagem do crucificado, se enxerga também como um crucificado, se enxerga também como um sofredor, e aqui descobre o sentido da vida. Ó meu Senhor, eu tenho que passar pelo sofrimento para um dia te contemplar na glória. Ó meu Senhor, eu tenho que passar pelas dificuldades da vida para um dia alcançar os céus.
E vejam que aqui nosso Senhor diz a Pedro assim: olha, Pedro, levanta-te, não tenha medo. Vamos lá para baixo, não tenha medo. Vamos enfrentar as dificuldades, Pedro. Eu estou contigo. Vamos, João. Vamos, Tiago. Não tenhas medo, eu estou contigo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essa palavra que nosso Senhor dirige aos três é a mesma palavra que Deus dirige aos nossos corações quando nós caímos em uma desgraça, quando nós caímos em um sofrimento, quando perdemos alguém que a gente ama, que a gente não sabe como vai ser a nossa vida daqui para frente. É nosso Senhor nos pegando pela mão e dizendo assim: vamos, levantai-vos, não tenhais medo, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Quem tem, meus irmãos, essa certeza, consegue superar as dificuldades, consegue superar os sofrimentos da vida. Vejam que nosso Senhor aqui, Ele convida os discípulos: levantai-vos, não tenhas medo. E os discípulos, a partir daquele momento, se levantaram, ergueram os olhos para os céus e não viram mais Moisés, e não viram mais Elias, e não viram mais a glória, só viram Jesus. E por que será que eles só viram Jesus? Qual a razão deles não terem mais contemplado Elias, que simboliza todos os profetas do Antigo Testamento? Qual a razão pela qual eles não viram mais Moisés, que simboliza a lei do Antigo Testamento, mas só viram Jesus? Porque simplesmente aqui, quem quer se levantar do sofrimento da vida, da dificuldade da vida, deve olhar e ter os olhos fixos em Jesus. Ele é o essencial. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus, nada me falta. Se eu tenho o Senhor, eu tudo tenho. E será que é tão difícil a gente perceber que a única riqueza que nós temos, que a única riqueza que nós carregamos, que a única certeza que nós temos é justamente esse amor misericordioso de Deus por cada um de nós? E vejam que essa liturgia hoje aqui tem um ensinamento muito forte para mim como padre, mas para vocês também como fiéis, porque o Pai, ao falar, eles ao contemplarem os céus abertos, o Pai vai dizer: esse é meu filho amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer, todo o meu agrado, no qual eu ponho todo o meu amor. Qual é o amor de Deus? O amor de Deus é um sentimento? Não. O amor de Deus é uma pessoa. Que pessoa, Padre? A terceira da Santíssima Trindade. O amor de Deus é o Espírito Santo. Quando o Pai diz: eis o meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu amor, os céus se abrindo, desce o Espírito Santo de Deus em forma como que de uma pomba, e Deus coloca todo o seu amor no Filho. Aqui está o mistério da Trindade. É por isso que a igreja, desde o ano 400, com Santo Agostinho, a igreja vai dizer: o Pai é eternamente o amante, o Filho é o eternamente amado, e o Espírito Santo é o eterno amor que une o Pai e o Filho. Agora vejam que coisa linda, vejam que coisa impressionante da nossa fé. Quando o Pai
derrama o Espírito Santo sobre o Filho. Esse Espírito Santo que é derramado sobre o Filho, é derramado na igreja, que é o corpo de Cristo, através dos sacramentos. É derramado em mim para que eu ame, é derramado em você para que você perdoe. É derramado na igreja para que a igreja seja viva. É derramado na igreja para que a igreja não seja obsoleta, mas seja atual. Porque o nosso Deus, diferente do que dizem os protestantes tolos, o nosso Deus está vivo, misericordioso e nos conduz e preenche o nosso coração com esse mesmo amor para superarmos as dificuldades e as dores da vida. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, mas quem quer amar a Deus deve de verdade entender uma coisa: é impossível amar a Deus se não se escuta a voz de Deus. É impossível amar a Deus se não escuta o que Deus nos diz. Quem quer amar a Deus deve buscar todos os dias escutar a voz de Deus, que não se cala e que fala ao meu coração. E que fala ao teu coração, simplesmente porque no dia do nosso batismo derramou esse Espírito Santo. E por quê, Padre? Para que fiquemos de pé e que nada, nem ninguém possa me derrubar, e que nada, nem ninguém possa te derrubar, nem as preocupações, nem os sofrimentos, nem as dores da vida, nem nenhuma desilusão, nem nenhuma preocupação possa nos derrubar. Por quê? Porque o homem que tem Deus, que tem o Espírito Santo no seu coração, ele não baixa a cabeça para o sofrimento, ele não baixa a cabeça para a morte, ele não baixa a cabeça para uma doença, ele não baixa a cabeça para uma preocupação. Por quê? Porque ele permanece de pé, porque é o Espírito Santo que o faz ficar de pé. Mas ele se ajoelha assim, ele cai com o rosto no chão para pedir a Deus força. E é quando o homem se humilha, é quando o homem entende que ele é humus, que ele veio da terra, e é ali no chão que ele é forte, porque Deus está com ele, que ele descobre a verdadeira potência de servir a Deus, para que, superando as dores, possa alcançar a vitória, alcançar a salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que Deus nosso Senhor assim nos ajude, para que não tenhamos medo, para que não padeçamos de modo algum nenhuma fobia que venha nos afastar de Deus, mas nele permaneçamos de pé. Eu rogo nessa noite de hoje a São Pedro, eu rogo a São Paulo, eu rogo a esses dois grandes baluartes da nossa fé, que nos ajudem a contemplar o Senhor. Assim como Pedro teve a visão beatífica e contemplou Deus, nós possamos também, ao participarmos da liturgia, contemplarmos Deus. E assim como Paulo, que não contemplou a glória de Deus na humanidade de Cristo, nós possamos também nas nossas dores termos essa certeza que não caminhamos sozinhos, porque Deus está conosco. E isso não é uma ideia, isso é uma pessoa que me conduz, que te conduz, porque nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.